Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaíno. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo mais informações do nosso querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim vamos trazer notícia sobre o pedido de Renato por 2 jogadores, sobre a venda da SAF e sobre o jogo de ontem à noite, né, que foi muito bom ganhar do melhor time do Campeonato Brasileiro. Mas antes, pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma possa reconhecer meu trabalho e divulgar para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil. Galera, vamos falar sobre a venda da SAF. A notícia é que ontem teve reunião e a venda está bem encaminhada, o processo já está pronto, né? Foi analisado pelos corpos jurídicos de ambas as partes e a informações é que para a semana podemos ter um desfecho, né, da venda da SAF do Vasco e ter o fim dessa novela. Uma negociação muito milionária, bilionária, que digo, não se concretiza de um dia para a noite, tem que ter análise, né, tem que ter bastante cuidado, tem que analisar a papelada, tem que analisar o contrato, e não é fácil, né, mas que pode ser que para a semana teremos uma boa notícia, para a semana pode ser que o investidor Marcos Farias Lamáquia assine esse contrato e o Vasco só tem a ganhar, o Vasco fazer reformas no São Januário, fazer reforma no CT, quem sabe daqui para lá, quando a janela internacional abrir, trazer mais jogadores, bons jogadores, e tudo muda. O Vasco passa a ser um time com grande estrutura, como outros aí, como o Palmeiras próprio, como o Flamengo, como o Cruzeiro, e só tem a ganhar o Vasco. Galera, vamos falar também agora sobre o pedido de Renato por 2 jogadores. O Renato, eu acho que depois do jogo de ontem, eu acho que ele viu algumas posições carentes e pediu um zagueiro. Né? Um zagueiro que cai pela direita. Nós temos pela direita ali o Cuesta e o Alan Saldiva, que jogou muito bem ontem. O Cuesta nem relacionado foi, não sei se foi porque tem alguma contusão. O Robert Renan joga muito bem pela esquerda, o zagueiro ali caindo pela esquerda, muito bom. E talvez o Renato queira, sim, um jogador de alta estatura, né? Porque desde o início do ano, né, o ano passado, o início do ano, o Vasco levou muito gol de cabeça, muito gol de bola fora na área, e talvez o Renato viu essa deficiência e queira esse jogador de estatura, de uma estatura alta, boa, que seja bom de bolas aéreas. Foi o pedido dele, um zagueiro e um volante. Então ele quer um volante que faça, eu acho que faça segundo volante. Nós temos Calma Barro, joga muito bem no primeiro volante, Hugo Moura como primeiro volante, e tem o Thiago Mendes, que faz a posição de segundo volante, mas ali eu acho que o Renato Gaúcho só viu ele ali, só vê ele nessa posição. Por exemplo, ele agora levou o terceiro cartão, o nosso capitão, Thiago Mendes, levou o terceiro cartão e vai estar fora do jogo contra o Cruzeiro domingo. Vai ser uma, uma dificuldade jogar sem um capitão ali, um cara como Thiago Mendes. Vai ser um desfalque bastante grande. E por isso que o Renato, eu acho que, em cima disso aí, eu acho que ele viu a carência de um volante que jogue, que faça o segundo, volante que faça a segunda volância ali, né, que jogue mais pelo meio também, porque o Thiago Mendes é um jogador de muita experiência, rodado, ele joga como volante ali, mas sempre está aí na frente, faz um meia muito bem, e precisamos disso aí. Então, pessoal, vamos falar sobre o jogo de ontem. A torcida do Vasco está em festa, né? Eu mesmo estou bastante contente, estou bastante alegre com essa vitória do meu querido amado Clube Vasco da Gama, né? Tudo porque eu sou apaixonado. Esse clube que ultimamente vem perdendo muito. A temporada passada foi muito ruim, altos e baixos, quase caía para a segunda divisão. Se tivesse mais 2 jogos, eu acho que nós não estaríamos disputando o Campeonato Brasileiro de primeira divisão. Perdemos a Copa do Brasil, fomos desclassificados do Campeonato Carioca, e tudo isso, né, criou aquele clima ruim, a torcida, né, angustiada, e uma vitória dessa veio uma virada em cima do time melhor, vamos dizer assim, da competição, do
Campeonato Brasileiro. O Palmeiras um dos melhores times, né, se não o melhor. E a virada foi muito boa, trouxe muita alegria para a gente. O Palmeiras é um grande time, tinha um tabu a ser quebrado, 14 anos que o Vasco não ganha em São Januário, há 11 anos que o Vasco não ganha do Palmeiras, essas 11 anos são 14 partidas. A última vitória do Vasco sobre o Palmeiras foi em 2015, mas agora é só alegria para a gente, para mim, para a torcida vascaína. Parabéns para a torcida vascaína que foi lá, apoiou os 90 minutos. O Vasco entrou em campo no primeiro tempo, né? Foi para cima, tentando fazer logo o primeiro gol, e depois o Vasco deu uma quedazinha e o Palmeiras tomou conta do jogo, foi para cima, mas o Vasco se defendia bem. Às vezes partia no ataque ali pela esquerda com o Andreas Gomes, um jogador muito bom, muito agressivo ali, né? Aguerrido, e foi para cima e, por infelicidade do Piton ali, o Franco Lopes fez aquele gol e o Flamengo, o Palmeiras fez 1-0. E aí veio o segundo tempo, o Piton foi vaiado na saída do primeiro tempo, veio o segundo tempo, o Renato Gaúcho, um cara com uma experiência que tem bastante experiência, cara rodado, viu que o Piton foi vaiado, né, e não voltou com ele, voltou com o Cuiabano, e o Cuiabano jogou muito bem, que eu acho que o Piton não ganha mais essa posição, o Cuiabano é um grande defensor e sobe muito bem, os dois ali, o Cuiabano e Carlos André Gomes, aí vai dar muito trabalho a várias equipes aí, como deu ontem a zaga do Palmeiras. E aí veio o gol de Thiago Mendes, né, uma tabelinha ali, David fez o pivô, e o Thiago Mendes faz aquela pintura, aquele gol muito bom, o empate, a torcida vibrou bastante bem, vibrou muito, eu vibrei muito aqui em casa, gritei muito com o gol do Thiago Mendes, veio o empate, e o Vasco tomou conta do jogo, né, depois veio a virada, aquele toque de bola de Andreas Gomes para Cuiabano partiu, o David fez ali uma parede ali dentro da área, o David brigando muito ali dentro da área, a bola sobrou para o PH, que tocou ali para o Cuiabano, e o Cuiabano fez aquele gol da virada, que foi a alegria, a explosão da torcida, que até hoje está vibrando. Parabéns a essa torcida querida e amada Vasco da Gama, que está sempre apoiando na hora da vitória, na hora da derrota, mas está em cima, torcendo, está apoiando. Isso é muito bom, né? A equipe do Vasco está de parabéns. E aí o Vasco dominou o jogo, né? Não deixou mais o Palmeiras jogar, amassou o Palmeiras. O Renato Gaúcho fez a mudança, tirou o DVD, colocou o Adson, depois tirou o Nuno Moreira, que estava um pouco apagado, colocou o Rojas, que aí jogou bem, aí foi que o Vasco aumentou, foi que o Vasco foi para cima, amassou o Palmeiras, está de parabéns, né? O Vasco depois fez outra substituição, tirou o Hugo Moura, colocou o Cauã Barros, né? E foi muito bom jogo. Tá de parabéns o Renato, tá de parabéns a equipe. Foi uma vitória muito positiva para o clube, né? Para a equipe, né? Elevou a moral da equipe, e para o Renato com a sua reestreia, logo com a vitória de virada em cima de um grande clube que é o Palmeiras, né? Isso aí repercutiu muito, né, na mídia, e São Paulo mesmo, a mídia de São Paulo não esperava que o Vasco ganhasse esse jogo. O São Paulo, Palmeiras, o melhor, né, melhor do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é a equipe, né, de grande porte, de estatura, e o Vasco vai e faz uma virada. O Vasco, Palmeiras sempre lutando lá embaixo, o Vasco sempre lutando nas últimas temporadas para não cair, e o Vasco vai e dá essa virada. Alegria para todos, sexta-feira de alegria. Estou bastante feliz com a torcida, com a vitória do Vasco. E é isso aí, pessoal. Por enquanto é só. Peço a sua ajuda. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos. É isso aí, pessoal. Domingo tem mais. O Vasco vai ganhar do Cruzeiro lá dentro, pessoal. É isso aí, pessoal. Tchau.